programa Silvio Santos, a partir de 1969, começou a ser transmitido em rede nacional pela Rede Globo de televisão. O Silvio, então, era visto por todo o Brasil, o que, na verdade, para nós era muito importante. E o programa não era exclusivo da Rede Globo. O programa Silvio Santos não era exclusivo da Rede Globo. Era um programa independente. Então, nós passamos a fazer um novo programa na Tupi, na Rede Tupi. Um programa à noite no horário nobre. Que passou a ser feito na sexta-feira no horário nobre. Esse programa, ele tinha o nome de Silvio Santos Diferente. E nesse programa, nós apresentávamos uma sessão chamada A Festa do Sino. Esse programa era um programa de variedades, né? Mas que tinha uma importância muito grande em virtude da gincana que era feita. O programa tinha no palco um balé, né, do Ismael Guiser, com 9 pessoas, tinham 20 telemoças e mais 6 circenses. Era um programa que pretendia ser muito animado, porque tinha números musicais e muitas outras coisas, variedades realmente. A nossa ideia era levar o maior entretenimento possível às noites de sexta-feira. Esse programa, o Silvio pedia para o telespectador mandar ideias para gincanas, né? E aí os telespectadores mandavam cartas e tal. Eu um dia lá na porta da Tupi, no Sumaré, veio um garoto de 14 a 15 anos e me entregou uma carta. Olha, essa aqui é uma carta para gincanas e tal. E quem era? Era o Gugu. O Gugu tinha 14, 15 anos, ele participava toda semana desse programa trazendo cartas com ideias para essas gincanas. E quando eu abria essas cartas e mostrava para o Silvio, eu dizia, olha, esse rapaz tem coisas interessantes, porque muitas coisas nós estamos aprovando, é quase tudo dele. Aí o Silvio falou assim, ô Luciano, contrata ele. Aí eu cheguei na sexta-feira seguinte, ele apareceu, eu falei, quer trabalhar com a gente? Ele disse, claro, né? Então ele veio trabalhar como nosso auxiliar de produção. Foi assim que a carreira do Gugu começou. E no lugar deste programa entrou Cidade contra Cidade, que era alguma coisa que a gente estava tentando fazer há muito tempo. Falar, é o momento, vamos fazer Cidade contra Cidade, na sexta-feira à noite, porque na verdade era um dia apropriado, porque o pessoal que ia participar, a maioria não trabalhava no sábado. Então as cidades se inscreveram, as cidades do estado de São Paulo, algumas do sul de Minas. E aí nós começamos com o programa Cidade contra Cidade, que foi um fenômeno de audiência. Foi alguma coisa que a gente não esperava e com o decorrer do tempo foi aumentando a audiência. E o que era importante,
para nós era o interesse das cidades, porque nós recebíamos cartas de dezenas e dezenas de cidades que queriam participar. E para participar desse programa, eles tinham que disputar 10 provas. Quer dizer, eles teriam que trazer 10 atrações da cidade, seja lá o que fosse, e tinha uma prova livre de 10 minutos, que era uma criação da cidade, uma produção da cidade, que eles tinham uma prova livre, de fazer sobre qualquer assunto. Eles levaram a sério mesmo. A cada semana que passava, eles brigavam cada vez mais. Eu me lembro que de algumas curiosidades, podemos chamar dessa forma. Uma das cidades trouxe como atração o Altemar Dutra, que era nascido na cidade. O Altemar Dutra entrou e tal, e foi e cantou aquele grande sucesso dele, Sentimental. Sentimental eu sou. Era o sucesso das paradas. E junto com ele entrou um homem com uma cruz de 2 metros de altura, vestido como um apóstolo de Cristo, aquele tipo de roupa e tal. E o Altemar andava pelo palco, e ele atrás do Altemar. A gente achava curioso, mas como era a participação da cidade, a cidade podia fazer o que bem entendesse. Acabou o número musical e o Altemar veio falar comigo. Eu falei, ô Altemar, parabéns e tal. Ô Luciano, quem é esse cara aí com a cruz? Ele não tinha nada que ver com a cidade, não tinha nada que ver com aquele número. Ele apareceu não sei de onde, entrou no palco na hora que o Altemar foi cantar, ficou os 3 minutos e meio lá junto com o Altemar, saiu do palco e desapareceu. Uma coisa incrível. Uma outra coisa que aconteceu nesse programa foi com a cidade de Uberaba. A cidade de Uberaba, né, como todo mundo sabe, eles são especialistas, né, negócio de touro e tal. Aí eles trouxeram um touro campeão da América do Sul, eu não sei como é que eles fazem esses desfiles aí. Mas junto do touro tinha que vir a fêmea, porque senão ele não se acalmava. Aí veio o casal, né? E cada um pesava quase 1 tonelada. Aí vieram 4 pessoas cuidando deles, né? E na hora da apresentação, o Silvio está lá na frente, conversando com o locutor de Uberaba e tal, falando algumas coisas e tal. Bom, então agora vamos apresentar o touro campeão, falou lá, várias vezes campeão. Abriram as cortinas. Quando as cortinas se abriram, os premiados, os touros, se assustaram e começaram a vir para frente do palco, escorregando no nosso piso. E a orquestra que ficava abaixo, no poço ali, na frente, sumiram, desapareceram.
porque eles chegaram na ponta, 1 tonelada cada um. O tratador, que era muito eficiente, impediu ali, pelo menos, uma queda de 1 tonelada. Mas a gente ri hoje porque é alguma coisa que a gente nunca espera que vai acontecer, né? Mas no dia não foi fácil. Uma outra oportunidade aconteceu entre Bragança e São Carlos. Bragança Paulista e São Carlos. Eles trouxeram as atrações, as 10 atrações, cada cidade, só que a prova livre de São Carlos houve um desentendimento, porque como em São Carlos tem muitas universidades, cada universidade ficou de apresentar um pedaço da prova, só que na hora de unir eles não conseguiram, não houve coordenação e eles então brigaram e desistiram. Aí eu falei, Silvio, eles desistiram, não vai ter prova livre de São Carlos. Aí o Silvio falou, então corta, não vai ter prova livre hoje. Eu falei, mas Silvio, e Bragança Paulista? Não vão se apresentar, eles vão ganhar 1 ponto, mas não vão se apresentar. Mas Silvio, eles estão aí, é um negócio de Cristo, é Cristo sendo açoitado, com uma série de soldados romanos. E eles gastaram dinheiro para fazer isso aí e tal. Falou, não tem como, não tem jeito. Avisa eles. E não tem como. Ganharam 1 ponto, acabou. Aí eu esperei um pouco, deixei o programa terminar, porque eu nem tinha coragem de falar com eles. Aí quando o programa terminou, eles vieram para cima de mim muito bravos, que eu tive que sair de mansinho, quase correndo, porque era Cristo e os soldados romanos atrás de mim. E a produção se divertia, porque nunca tinha visto o Cristo e os soldados romanos correndo atrás de um cara. Na verdade, o Cristo era eu, né? Que estava pagando os pecados. Aí, o que vai se fazer, né? São coisas que acontecem. E eu acho interessante porque são coisas que você jamais espera e acontecem. É por isso que eu gosto de contar isso, porque o telespectador, ele nunca imagina o que pode acontecer na produção de um programa. Sempre tem essas coisas. Também tinha alguns programas na quinta-feira que a gente apresentava. Tinha os programas do Baú também apresentados na Tupi. E não tinha nada a ver com o programa Silvio Santos da Globo, que era outra coisa. A gente apresentava na Tupi. Tinha também os Sinos de Belém, que foi um programa que foi um sucesso. Um sucesso muito grande, com provas difíceis, provas que deveriam ser cumpridas por personalidades, pelo próprio Silvio. Né? Eu tenho que contar, como eu estava dizendo a vocês, tenho que contar algumas coisas. Quando esse programa foi contratado, era uma ideia argentina, e nós contratamos então a produtora da época, né? Que se chamava Nelly Raymond, uma senhora muito elegante. Nós fomos fazer a primeira reunião, eu, o Silvio e mais 2 outras pessoas da produção, para que ela explicasse mais ou menos do que se tratava. Né? E era argentina, né?
já foi. Silvio, nós vamos fazer um espetáculo logo de cara, para todo mundo saber que este programa será um sucesso. Vamos fazer uma corrida de ônibus com os presidentes da República dirigindo, né? Eu quase caí da cadeira, né? Falei, onde é que ela foi buscar essa ideia? Não foi na Argentina, porque só teve presidente militar e o Perón. Mas olha, eu mordi a língua aquele dia porque era o primeiro dia, né? Aí eu... Perdão, eu expliquei que não era muito fácil, mas a gente ia fazer uma tentativa. E aí o Silas de Belém veio com provas difíceis. Fizeram o Silvio subir num burro, num jumento, lá na Sociedade Paulista de Trote. Aí a galope. O Silvio ficou querendo doido em cima do burro e tal. Uma prova com o alemão, né? Que passava num fio, já tinha feito isso na Europa e tal, e ele ia passar do prédio mais alto da TV Paulista para o outro lado da TV Paulista, né? À noite. E foi tudo preparado. Agora, a gente prepara e tem sempre os colunistas que anunciam e tal. Então alguém falou, né, para nós que a Avenida Paulista estava interrompida, esperando aquela atração, esperando pelo Silvio e tal. Aí o Elban, que era um dos produtores do programa, falou: Silvio, coloca você dentro de uma ambulância e você vai de ambulância, ninguém vai imaginar que você vai chegar de ambulância. E o Silvio falou: tá bom, vamos lá. Aí chegaram de ambulância perto do prédio, claro, todo mundo saiu, uma ambulância e tal. Aí o Silvio saiu de dentro e se dirigiu pro elevador. O prédio tinha lá os seus 24 andares ou 25. Entrou o Eubank, mais uns 2 produtores e o Silvio. Aí apertaram lá o último andar, né? Para ir pro terraço. Só que os moradores, todos os andares apertaram o botão. Então, quando o elevador subia, parou no primeiro, no segundo, no terceiro, parou nos 23 andares. O Silvio ficou tão nervoso, mas tão nervoso, mas deu tanta bronca no meu banco, tanto esporro no porque ele não se conformava, que não podia ter um elevador direto. Bom, ainda não terminou, hein? Chegou no terraço lá, o Silvio falou lá com o alemão, tinha um intérprete e tal. Aí tinha 2 holofotes gigantescos, né? Iluminando e tal. E o alemão começou a sua passagem pelaquele fio até o outro lado, que não era direto, eles fizeram um cabo mais comprido para ficar mais emocionante. Só que quando o alemão estava no meio da avenida, naquela altura de 23 ou 24 andares, acabou a luz, caiu a chave de luz. E para saber onde era a chave de luz, o alemão falava uns negócios lá que a gente não entendia. E ficou parado lá, se equilibrando com aquela vara e tal. E o Alberto Cortez, desesperado, falando lá com o zelador e tal, foram lá e ligaram a chave.
Só que a luz era de mercúrio, e quando a luz é de mercúrio, demora muito para ficar bem acesa. Eu sei que o alemão, eu não sei o que deu no alemão, ele ficou meio desesperado, né? Mas aí depois veio a luz e tudo bem, correu tudo bem, foi um sucesso. Só que o Silvio falou assim: espera um pouco, não vamos descer pelo elevador. Vamos deixar o pessoal se acalmar, porque eu não vou parar mais 23 andares. Quando o homem chegou na Lua, houve um pool das emissoras brasileiras para cobrir a chegada do homem na Lua. Pô, imagina, uma coisa, né? Tem gente que até hoje não acredita, né? Então estava todo mundo esperando. E como nós tínhamos a Globo transmitindo tal, e todo mundo transmitindo, a gente transmitiu o nosso programa normal. Aí, eles deram 43 de audiência e nós demos 41 de audiência. É para acreditar, é uma coisa incrível, incrível. Oi, Luciano, tudo bom? A primeira vez que eu te encontrei foi em 1971. Eu trabalhava no Flávio Cavalcante e o Silvio me chamou para trabalhar com ele. Aí na segunda-feira eu fui te procurar para saber qual seria a minha função. Fui a produção. A produção era uma sala pequena, com pouca gente. Eu já fiquei admirado como é que tão pouca gente, numa sala tão pequena, produzia um programa de 8h30, todos os domingos, ao vivo, e mais um programa na TV Tupi, e líder de audiência, no primeiro lugar da Rede Globo. Aí quando eu comecei a trabalhar, eu descobri o que era. Trabalhava-se de domingo a domingo, não tinha folga. A folga era nas férias. Aí, uma imagem que eu tenho tua, é você com o telefone, o Silvio reclamando tudo que acontecia, e você, calmo, depois passava pra gente as determinações, de uma forma não como ele te passou. E como falava o Garim, Vitor, o saudoso Garim, manda quem pode e obedece quem tem juízo. E assim foram 16 anos, não só no SBT, como também no programa Silvio Santos. E para encerrar, eu digo uma coisa, é muito importante a pessoa fazer parte da história da televisão, mas o mais importante é você fazer essa história, e você fez isso. Tchau. Luciano Calegari, o italiano, como era chamado carinhosamente pelos seus amigos mais próximos. Um coração do seu tamanho, um passional como todo italiano, porém um ser humano convicto, um profissional seguro para comandar os seus subalternos. Além da televisão, o Luciano gosta muito de futebol. E nesses torneios que os sindicatos dos radialistas promoviam, eu tive a oportunidade de enfrentá-lo várias vezes. Ele pelo Estúdio Silvio Santos e eu pela extinta TV Tupi. Além de tocar bem a bola, ele era muito raçudo. E dividir uma bola com ele não era um bom negócio. Luciano, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por ser teu amigo e trabalhar com você e ter convivido. Um abraço. Nesse meio tempo, nós alugamos os estúdios da antiga TV Excelsior, que havia sido caçada, ou faliu, não sei, e que estava fechada há mais de 20 anos. Eram 6 estúdios gigantescos, situados lá no bairro Vila Guilherme. Aí eu fui lá ver como eram os estúdios. Os estúdios, na época, já era pertencente à Folha de São Paulo. Aí eu fui com o representante da Folha e tal, e estava tudo abandonado.
contaminado, sujo, uma coisa triste. Mas, deixando de lado isso que a gente podia resolver, era um local apropriado para nós que estávamos precisando. Então, fui falar com o diretor administrativo da Folha e chegamos num acordo. Fechamos lá um contrato de 4 anos. E eu fiz uma reforma geral lá, em tudo. O meu diretor técnico preparou um estúdio totalmente acústico, com tudo aquilo que era necessário, iluminação, ficou perfeito. Só que nós não tínhamos ar-condicionado, nós colocamos um renovador de ar, né? Tudo bem, estava tudo pronto, nós já tínhamos colocado todas as nossas equipes nos devidos lugares, a Vila Guilherme estava pronta. E o que a gente não esperava é que a prefeitura, porque na esquina, mais abaixo, tinha um lago muito grande, do tamanho de um campo de futebol. Aí a prefeitura resolveu aterrar o lago. Tudo bem, vai aterrar o lago? Muito bem. Mas eles aterraram com lixo. Então, durante 6 meses, os caminhões de lixo jogavam lixo naquela lagoa. O cheiro, insuportável. Uma coisa muito triste para todos nós que trabalhávamos lá. E a Globo gravando, porque a Globo alugou os estúdios para gravar Vila Sésamo. Tá lá a Globo gravando Vila Sésamo, de repente aquela renovação de ar pegava o ar de fora com aquele cheiro e jogava para dentro do estúdio. Aí teve um dia que um deles, o Laerte Morrone, saiu lá caracterizado com um dos personagens e caiu desmaiado pelo cheiro forte que tinha. E aí a Vila Guilherme centralizou todos os serviços e locais que nós tínhamos espalhado para isso, para aquilo, escritórios e tal. Também vieram as chuvas. Nós desconhecíamos os problemas da chuva e nunca ninguém nos falou. Senhoras e senhores telespectadores da TVS e do Sistema Brasileiro de Televisão, interrompemos nesse instante a nossa programação para fazermos um pequeno boletim e para que vocês possam avaliar o nosso esforço e a nossa vontade de manter no ar a nossa programação. Nós estamos aqui na rua Dona Santa Veloso, na porta da TVS, e como vocês poderão notar, aproximadamente 10 a 12 quarteirões estão inundados. Eu gostaria de mostrar agora a vocês. Quando chovia muito em São Paulo, claro que não é um fato novo, aquelas tempestades de verão, o rio Tietê ficava na boca. E a água que tinha que ser jogada dentro do rio Tietê não conseguia e voltava. Aquela água que voltava, ela inundava a Vila Guilherme numa velocidade inacreditável. 5 minutos, parecia um tsunami. E nós sofremos 6 enchentes. E não é enchente rasa, era enchente de 80 centímetros. Sabe que a enchente de 80 centímetros é muita coisa. Acabavam com os nossos móveis de escritório, nossos cenários. Nós tínhamos uma sede do Unibanco também, trazia muito estrago para o Unibanco. Aí no dia seguinte,
a gente tinha que reconstruir tudo aquilo que tinha estragado. Então foram sacrifícios. Mas, de qualquer maneira, com tudo isso, valeu a pena, porque os estudos da Vila Guilherme foram vitais para que a gente pudesse racionalizar o nosso trabalho, a qualidade dos nossos programas poderiam ser melhores. Aliás, o primeiro programa que nós gravamos na Vila Guilherme foi a Praça da Alegria, que foi apresentada dentro do programa Silvio Santos na TV Globo. Número 2, gravação dia 13 do 5. Então, foi isso aí. Estúdio Silvio Santos de rádio e televisão, onde nós sofremos um pouquinho, mas nos resolveu muita coisa. Bom, o nosso contrato com a TV Globo terminou em 1976. Se não me engano, em julho de 1976. A Globo não quis renovar o nosso contrato. Mas para contar algumas coisas sobre a nossa nova emissora, eu volto logo mais. Muito bom poder estar aqui e falar de Luciano Calegari, porque esse nome só nos traz boas recordações profissionais, não é? Não só pelo tempo de programa Silvio Santos, mas principalmente pelo comando mesmo, pela direção do SBT, em que ele marcou história. Foi uma fase muito importante da emissora e de muito sucesso, né? Porque o Luciano sempre foi um homem de comando, uma pessoa muito dinâmica, muito criativa, muito antenada, na verdade. Essa é a imagem que eu tenho dele até hoje. E tem uma passagem também muito engraçada, porque teve uma época que o Silvio resolveu me convidar e convidar alguns colegas para que a gente fizesse um programa que seria um tribunal, né? E nós seríamos o júri para condenar ou para absolver pessoas envolvidas em determinadas histórias. Resultado, contrato de 1 ano, e o programa nunca aconteceu. Então tinha uma fase que eu não me conformava. Eu falava assim, eu não vou ficar ganhando sem trabalhar, e eu queria romper esse contrato. Não sei nem se o Luciano lembra disso, mas ele, junto com o Dr. Salvador Regina, saudoso, nosso querido amigo, me convenceram, não, de jeito nenhum, está contratada, vai ficar aí, a qualquer momento o Silvio vai fazer o programa, ok. E de repente, não aconteceu de fazer o programa, mas pelo menos eu não fiquei no prejuízo. Graças ao Luciano eu defendi uma graninha muito legal, e foi o que Deus quisesse que fosse mesmo, né? E é isso. Beijo para você, Luciano. Muito legal poder, né, saber que você está aí, que você está bem. E realmente eu gosto muito de você. Um beijo. Tchau. Bom, quando eu entrei no SBT em 1994, como redator das Câmeras Escondidas, eu era freelancer, né? Nem contratado eu era ainda. Eu já conhecia o Luciano Calegari, lógico, já era famoso. A dupla era muito famosa, Silvio Santos e Luciano Calegari. E depois, claro, trabalhando no SBT, né, na Camarés, ali na Vila Guilherme, eu tive contato com ele algumas vezes. E depois, quando eu assinei meu primeiro contratinho, eu tive algumas reuniões com ele. Ele sempre foi muito gentil, sempre me apoiou bastante. E o legal de entrar no SBT foi naquela padaria, na esquina do teatro, ouvir todas as histórias, né, que todos contavam, com os personagens do SBT, você, Luciano, né, Orlando Macrini, Silvio Santos, enfim, tantos personagens, né, que passaram ali e tem histórias divertidíssimas. Eu quero só te agradecer por você ter ajudado a construir o SBT, feito essa televisão maravilhosa. Sou muito grato a você por tudo que você fez por mim, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus, saúde para você, felicidades e tudo de bom, e fica aqui o meu agradecimento e minha gratidão. Beijo carinhoso no teu coração. Valeu, Luciano. Eu não vou dizer que foi uma honra trabalhar com o Luciano, porque foi mais que uma honra, foi prazeroso. Italiano era broca, dava aquele esporro, porra!
faz isso, faz aquilo, pá. Virava as costas, estava tudo normal. Ele sempre teve a autoridade, mas com respeito, com alegria. E para mim, ele é uma das pessoas que até hoje, que mais entende televisão, para mim, é ele. Ele foi o responsável pelo grande crescimento do SBT. O SBT, no primeiro ano, já era segundo lugar, com audiências assim, nas estratosferas. E olha, naquele tempo não tinha minuto a minuto, não. Tinha que esperar no dia seguinte para chegar o Ibope, para planejar todinho, para ver como que ia montar o programa. Luciano é uma escola de televisão. Fora ser uma escola de televisão, é uma escola de caráter. E fez muita falta para o SBT. O SBT estaria em outro patamar se o Luciano Calegari tivesse continuado lá. Um abraço, chefe. Gosto muito de você.